Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha para nos dar aquela força. Hoje o assunto é a diferença entre lucidez e loucura, digamos assim. Não sei se vocês já ouviram falar que entre lucidez e loucura existe uma linha muito tênue, uma linha muito fina que separa as duas coisas. E é muito fácil constatar isso. Eu não sou profissional de psiquiatria, nem psicólogo, nem coisa parecida, mas como cidadão observador que sou, eu posso falar sobre algumas reflexões que todos nós deveríamos ter. A questão é que, por exemplo, quando a pessoa é muito influenciável, ela acaba, num determinado momento da sua vida, pode vir a perder a noção do que é certo e do que é errado. Por exemplo, se a pessoa gosta muito de um determinado político, de um determinado de uma determinada pessoa pública, pode ser não só político, pode ser um cantor famoso, um atleta famoso, enfim. Um, tem N opções de pessoas famosas que acabam nos influenciando. Até um determinado ponto é até saudável termos ídolos. Mas, no caso de políticos, por exemplo, de repente, o Ministério Público, a Polícia Federal, vários tribunais e juízes, a imprensa divulga, a imprensa não cria notícia, ela divulga o que acontece de bom e de mal no mundo. É isso que a imprensa séria faz. Aí a imprensa começa a divulgar que o Ministério Público descobriu uma série de maracutaias, ou às vezes até um parente, um amigo, um adversário político, ou até um membro do mesmo grupo político, mas que não está incomodado com as atitudes de um determinado cidadão, uma série de crimes de corrupção ativa, passiva, concussão, peculato, rachadinha, funcionário fantasma no gabinete, superfaturamento, desvio de verba e o escambau. E daí aquilo se torna público, as provas são apresentadas, são robustas, são incontestáveis, são inegáveis, mas tem um determinado grupo de pessoas que fica cego, fica delirando, fica defendendo o cara, botando a mão no fogo pelo cara. Não, esse cara é gente fina, é uma injustiça contra ele, é golpe. A gente vive vendo isso no Brasil e no resto do mundo também. Lógico que aqui com muito mais frequência, né? Porque aqui é um celeiro desse tipo de pessoas que têm esse tipo de comportamento. E daí a pessoa fica cega, né? Até fazem passeatas, criam jargões e palavras de ordem para defender aquela determinada figura, mas elas se olvidam, se esquecem dos próprios interesses, elas que estão bancando toda a corrupção, toda a maracutaia, toda a incompetência, todo o despreparo daquele cidadão. E não tem quem as convença do contrário. E isso, para a vida psicológica da pessoa, vida social nem se fala, que daí as pessoas se afastam, né? Quando o cara é muito fanático, político ou ideológico ou religioso, até as pessoas se afastam. Então, quer dizer, ela já está se prejudicando. Oportunidades boas que ela poderia ter de relacionamento, de emprego e coisa parecida, ela começa a perder sem saber. É o que acontece também com os viciados em alcoolismo, em drogas das mais variadas. Acontece exatamente a mesma coisa. Os colegas se afastam, depois os amigos, depois os familiares, depois... Enfim, a pessoa acaba perdendo tudo. E daí fica sem norte, sem sul, perde a bússola. Sem norte, sem sul, sem leste, sem oeste, fica totalmente isolada do mundo e da sociedade. Por quê? Porque ela
não teve bom senso na hora que deveria ter, não teve senso crítico na hora que deveria ter, não teve até humildade de saber ouvir ou procurar se informar melhor sobre determinado cidadão e acaba ficando obcecada por aquele indivíduo e cega, não consegue enxergar o óbvio. Daí ela já ultrapassou a linha da lucidez para a loucura. Para isso se agravar e seguir cada dia pior, é muito rápido, é muito simples. Então, se você que está me vendo e ouvindo, já passou por isso, está passando, conhece alguém, um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido, um colega de trabalho que está cego, não consegue enxergar o óbvio, principalmente com relação às figuras públicas, políticos, artistas, atletas, mas, como eu disse antes, os que mais nos afetam são os políticos, porque da serenidade, da honestidade, da ética, da competência dessas pessoas, da dedicação, do altruísmo dessas pessoas, da humildade dessas pessoas, do trabalho dessas pessoas, depende a vida de todos nós. Então, essas pessoas, mais do que os artistas, atletas e demais pessoas públicas que existem, nos afetam, porque elas nos afetam de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E se elas forem boas, obviamente, elas vão nos afetar positivamente, mas se elas forem pessoas negativas, no sentido amplo da palavra, verdadeiros criminosos, e a gente continua acreditando que o cara é bom, é decente, quer dizer, a gente fica se iludindo. Aí vive num delírio ad eterno, né? Um delírio que não acaba mais, vive delirando. Como se diz no popular, vive viajando na maionese que aquele cara presta, seja da direita, da esquerda, do centro. Isso acontece muito no Brasil, como eu já disse antes, só para reforçar. A gente já está passando, já passou direto da linha, atravessou a linha tênue entre a lucidez e serenidade, e loucura e imbecilidade, digamos assim. Por que não? Tá certo? Então tome muito cuidado, vocês que estão me vendo e ouvindo, para não ficar acreditando cegamente em pessoas que não merecem o mínimo crédito, porque vocês podem sim estar comprometendo a sua saúde psicológica, a sua saúde mental, a sua credibilidade, a sua carreira, a sua felicidade, o seu bem-estar, e tudo de bom que poderia lhe acontecer acaba escorrendo entre os dedos das mãos por falta de bom senso, falta de senso crítico. Tá certo? Então esse é o recado de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço a todos com muita lucidez. Até mais.